Pronto. Então, bom dia para vocês novamente, né? Muito bom estar aí, mesmo que eu não veja todo mundo, porque nem todo mundo liga a câmera, mas mesmo assim o contato de nós estarmos falando juntos ou falando, trocando palavras pessoalmente entre aspas, né? Mas são vocês, né? Não é só uma aula que a gente vai gravar e vocês vão ver depois. Então, nós vamos continuar com o assunto do renascimento, tá? Eu vou colocar a imagem. Espera aí, deixa eu colocar aqui. Apresentar. Isso. Vocês estão vendo a tela aí? Estão vendo a imagem? Sim. Sim. Beleza. Sim, Tá apareceu bom. agora para mim. Isso. Sim. Nós chegamos a falar disso aqui segunda-feira, Sim. né? Finais. Tá, então só para a gente dar uma relembrada, né? Falamos do humanismo, né? Da valorização do ser humano, vimos que essa ideia do ser humano ter valor passou a ser a partir das universidades, né? Inseriram matérias que até então eles não tinham, lembrando que esse fato também aconteceu só na Europa, como o período medieval, que só aconteceu lá. Até agora, desde o ano passado, nós não falamos nada de América, tá? Então, nós estamos ainda focados lá no continente europeu, onde começaram as primeiras civilizações. Por isso é que tem esses fatos antecedendo a chegada dos europeus aqui na América. Aí falamos aqui de o poder da igreja, né, sobre as pessoas, o teocentrismo, a igreja colocava que Deus era o centro de tudo, e a teoria geocêntrica, geo de terra, ó, a terra era o centro do universo. Lembrando que isso era uma teoria de Nicolau Copérnico, o grego, né, lá do período antigo, que nós estudamos no sexto ano, que colocou o sistema solar dessa forma, e a igreja aceitou vamos dizer, esse conceito e não mudaria o seu modo de pensar, né? Então, nós temos aqui esses antecedentes, que aí Nicolau Copérnico, né, no século XVI, depois de muito estudar, vai dizer que a Terra não era o centro do universo, e sim o Sol, né? Quer dizer, a Terra, aqui, para Ptolomeu, era dessa forma, mas Nicolau Copérnico vai dizer que a teoria heliocêntrica, hélio, Sol. O Sol é o centro do universo. Então, tudo, os outros planetas, os outros astros, todos giravam em torno do Sol, tá? Então, e aí chegamos a fazer o comentário sobre as pinturas? Sim. Claudete, que a Emily tá pedindo para entrar, mas não tá conseguindo. Ah, peraí, deixa eu visualizar. Ah, tá. Obrigado. Bom dia, Kemily. Desculpa. É porque quando eu estou na outra tela eu não vejo. Quando eu estou na outra tela eu não vejo. Se entrar alguém e tiver, vocês podem me avisar. Então, nós analisamos aqui, dando um destaque para Leonardo da Vinci, né? A Última Ceia, com os aspectos de um ambiente, que isso começa a surgir aí nesse momento de renascimento, né? Não de mostrando somente os personagens, mas todo um ambiente. Aqui, a Mona Lisa também, essa
Aí. Do Rochedo. Vocês estão me ouvindo? Tá travando pra mim. Tia, acho que a sua tá Você tá mudo. mutada. Não é que tá travando, tem alguém Você tá desativando mutada. o áudio dela. Você desativou o fone ou só? Ou a internet dela. Não, é o fone que tá ali mutado. Não, tem alguém se iniciando. Agora estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá bom. Sim. Tá, então vamos continuar. Então, a Virgem do Rochedo, né, nós percebemos todo um ambiente aqui, um cenário aberto, lembrando também que no período medieval, esse tipo de cenário eles não faziam, né? Tudo que lembrasse a natureza de ser uma coisa tão boa, um ambiente tão bom, mas os membros da igreja achavam isso um estímulo para coisas erradas. Era essa a maneira deles pensarem, né? Aqui alguns inventos de Leonardo da Vinci, né? Desenhou como o bebê ficaria. Peraí, deixa eu já permitir. Como um bebê ficaria dentro da barriga, ele costumava estudar anatomia, né, que é o estudo do corpo humano. Ele teve vários desenhos feitos, dentre eles a máquina voadora. Falamos aí do Renascimento também, né? Que aconteceu, ele começou na Itália. Desculpa, ele começou na Itália e depois foi se espalhando para o restante da Europa. E alguns fatores aqui que contribuíram para esse movimento, né, que foi o desenvolvimento do comércio na região, era bem movimentado, com várias pessoas vindas de várias outras regiões. A urbanização, quer dizer, o crescimento da cidade, né, com essa movimento de pessoas, a cidade também cresce. Reconhecimento da tradição clássica, os artistas passaram a valorizar aquela arte que tinha na história antiga, aonde nada era proibido, né? E a ação dos mecenas. Os mecenas eram aquelas pessoas que, vamos dizer, financiava, ajudava os artistas. Hoje, né, vamos dizer, hoje nós teríamos os empresários. Hoje seria esse termo. Nesse período antigo, eram chamados de mecenas. Bom, chegamos a ver, eu cheguei a falar do renascimento científico. Não, tia. Não, Pelo que eu me lembro, não. tia. Então nós paramos ali no outro quadro e agora a gente foca nessa aí. Isso aí está a partir da página 301, tá? Quem quiser dar uma olhada, aí está aqui. O que eu coloco aqui nos meus slides? Aqueles pontos básicos que eu acho que fica mais fácil para você entender, tá? Alguma coisa que não entender, deve perguntar. Então, o renascimento científico também vai estar envolvido com as inovações. Então, uma ciência seria o quê? A filosofia natural, a ciência, o estudo de experiências, o estudo do corpo, o estudo dos astros, isso tudo é uma ciência, né? Inspiradas aí no conceito humanista de que o homem tem seu valor. O homem é capaz de fazer experiências e dar novos conceitos. Então, inspirado nos humanistas, seria isso. Funcionamento dos estudos científicos. Quer dizer, isso tudo vai levar a uma ciência chamada moderna, né? Porque, como eu disse, deixa eu voltar aqui. Como eu disse para vocês, a ciência, ela passa a ser considerada moderna. Tanto esse período também.
Então, esse período passa a ser chamado um período já iniciando a Idade Moderna, né? Nós tivemos a história antiga no passado, pré-história e história antiga. Começamos, no finalzinho, a falar um pouco do medieval e agora nós ainda estamos terminando o período medieval e começando um novo período, porque esse renascimento, ele vai ser o quê? Ele vai ser aquele momento de novo pensar, de não deixar mais a igreja pensar por todos, tá? Aí os 3 princípios básicos da ciência: raciocínio, observação, experimentação. Então, nós vamos ter, né, precisa analisar tudo, observar e fazer experiências, principalmente na área da medicina, né, que nós estamos aí passando por uma situação, né, da pandemia do Covid-19, que estamos esperando o resultado desses 3 princípios, gente, de analisar, de observar e de experimentar vacinas para imunizar a população. Então, nós estamos passando ainda por esse período aqui. E aqui nós temos o nome de Andreas Vesalius, aí no livro de vocês não cita, tá? Mas eu coloquei aqui para pelo menos vocês terem a ideia. Ele vai fazer o estudo da circulação sanguínea e da musculatura. Ele vai descobrir, né? Claro, quem estuda medicina vai estudar o quê? Vai estudar o corpo humano. Logo, estudando o corpo humano, ele vai fazer o quê? Ele vai ter que abrir, né, um cadáver para fazer estudo de localização, de como é que funciona, de que aquela pessoa morreu, o que fez aquela pessoa não viver mais. Então, seria mais ou menos nessa situação. E ele vai fazer esse estudo e vai descobrir, porque no período medieval aí, a igreja não tinha ideia de como o sangue circulava dentro da gente. Não tinha essa ideia. E ele vai fazer essa grande experiência e colocar essas informações. Aí temos também Galileu Galilei, que vai descobrir os satélites de Júpiter, os anéis de Saturno, as manchas do Sol, as fases de Vênus, e que a velocidade da luz é superior à do Sol. Então, além dele criar também o telescópio. E uma coisinha também, gente, claro que Galileu Galilei, ele vai fazer isso em outro século. Vamos colocar Ptolomeu, né, lá na Grécia, quando ele vai colocar aí sobre aquelas informações da geocentrismo, ele vai colocar, e depois Nicolau Copérnico, no século XVI, vai colocar que aquela informação não era correta. A correta é o Sol no centro do universo. E em outro século, já no início do século XVII, Galileu Galilei, ele vai reforçar, vai dizer, realmente, Nicolau Copérnico é o que está certo. É a Terra e os outros planetas girando em torno do Sol. Além de girar em torno do Sol, a Terra ainda tinha o movimento de rotação. Então, ele que vai fazer essa comprovação científica. Tem também aqui, ó, Roger Bacon. Ele era, olha só, um franciscano, ele era um membro de um mosteiro franciscano, né, na Inglaterra, e usou o método de experimentação para realizar seus estudos científicos. O que chama a atenção aqui é porque ele era um membro da igreja. Ele era um membro da igreja, então, jamais ele poderia, já que ele era da igreja, pensar em fazer experimentação. Mas ele quis conhecer mais, e para conhecer mais, só através da experimentação.
Então, foi assim, uma grande, vamos dizer, contribuição partindo de uma pessoa que era membro da igreja, tá? Tudo bem, gente? Até aqui, tá dando para entender? Sim, tia. Tá bom. Qualquer coisa pode falar. Aí aqui eu separei algumas imagens de Michelangelo, algumas obras, né? Tem outras. Aqui a Pietà, que até cita na música do Renascimento, a Pietà é a Maria, né, mãe de Jesus, após Jesus ser tirado da cruz com ele no colo. É uma escultura toda em mármore, né? Ela está, essa imagem original está lá na Igreja do Vaticano, lá na Capela Sistina, né? Vamos dizer assim, guardada, né? Tem uma cópia idêntica, exatamente, né? Uma réplica que, quando não o Papa Francisco, mas um outro Papa esteve aqui no Brasil, teve uma exposição chamada Sagrado, no Museu de Belas Artes, e eu fiquei lá mais de uma hora na fila para ver essas obras que estão sobre o domínio, né, da igreja, e tinha uma cópia dessa escultura assim muito linda, era um espetáculo. Olha só, temos aqui, ó, estátua de Davi nu, sem nenhum problema, né? A igreja não permitia isso, mas aquelas pessoas que vieram pensando em mudança, em que a igreja não tem o direito de fazê-las pensar como elas, como a própria igreja, aí eles começam a perceber o quê? O corpo é lindo e não tem que ser escondido, ser vergonhoso. E essa escultura aqui tem uma réplica dela também lá no Museu de Belas Artes, no centro do Rio. É lindíssima, gente. Você percebe todos os detalhes, até o dedo, é impressionante, até essas dobrinhas que nós fazemos, assim, essas marquinhas, as veias aqui do braço, todas são perfeitas, muito lindas mesmo. Então, o Renascimento, ele veio mostrar o quê? Que aquela cultura da antiguidade, de Grécia e de Roma, era belo e não tinha nenhum problema, tá? Aqui uma parte da Capela Sistina pintada por Michelangelo, porque Michelangelo, ele era um escultor, mas ele foi convidado pelo Papa para pintar o teto da Capela Sistina. No final desse vídeo, tem uns links, como a aula vai ficar gravada lá, né? Tem uns links, ou quem estiver comigo lá no Face também, quiser pedir, eu posso enviar também. Tem uma visita à Capela Sistina. E tem uns vídeos que falam sobre o significado de cada parte que foi pintada. Aqui a criação de Adão, é Deus criando o homem, né? Mais uma vez, mostra que um corpo nu, sem nenhum problema, num determinado ambiente, né? Na natureza, vamos dizer assim. Então, essa é a grande parte, né? Central, com várias outras partes também. Então, a criação de Adão é o foco principal, está lá pintada na Capela Sistina. Num desses vídeos, né, como eu falei, tem toda uma filmagem de dentro da Capela Sistina. É muito bonito, vale a pena ver. São vídeos pequenos, de 10, no máximo 15 minutos, tá? Não enjoa, não. Bom, aí, seguindo aí, eu coloquei aqui duas imagens para vocês perceberem como na pintura... Na escultura, vocês já perceberam que... O que acontece? A escultura... Professora, Oi. eu posso ir no banheiro? Vai. As esculturas, vocês percebem o quê? Vocês percebem que o corpo, a apresentação é o corpo nu, como em Grécia e Roma não tinha, ou pequenas
ou pequenos tecidos, ou tecidos transparentes, tudo bem. Na pintura, nós vamos ter aqui retratando diferentes formas, como se fosse mais ou menos a mesma imagem vista diferente. Deixa eu fazer assim, igual eu fiz, que eu trabalhei esse mesmo assunto também lá na outra escola. Vamos ver. José, essa primeira imagem aqui, porque senão todo mundo vai falar ao mesmo tempo, aí eu não vou conseguir. Nessa primeira imagem aqui, uma pintura medieval, a outra renascentista, o que você pode dizer que difere uma da outra? Vai, José, fala pra gente aí. Tá bom. Aqui, o que você percebe? Você percebe um ambiente? Aqui? Não, tá tudo. Não, só tem as pessoas e um fundo todo. É um fundo pintado, sem dizer Isso, onde é que eles estão. Já na isso, Renascentista tem tudo direitinho, tem até uma cabana que tem as pessoas lá. Eu acho que isso. é o nascimento de Jesus, né? Alguma coisa Isso. assim. Então, vocês percebam, gente, como já dá para vocês perceberem a diferença, né? Então, quando vocês olharem uma determinada obra, uma pintura num livro, porque geralmente são pinturas, porque não tinha máquina fotográfica, né? E aí vocês vão perceber e vão identificar. Então, a pintura renascentista, ela tem todo um conjunto, aquela que eu mostrei no início da última ceia de Jesus, que Leonardo da Vinci fez. É um ambiente, numa sala, a gente vê janelas, a gente vê depois da parte da janela, né? Vamos dizer assim, nós podemos perceber o ambiente. No período medieval, isso não acontece. Olha a outra aqui. Vamos ver aí. Júlia, diz para mim aí, aqui nessa outra imagem, Oi. o que você também pode me dizer aqui dessa segundo quadro? O estilo é diferente, as cores. As cores, isso é um detalhe também. Além de você perceber o ambiente, você vê as cores. Então, aqui não tem muita variedade. Nem esse, olha esse. A mulher, né, com uma criança, e parece estar, assim, estática. Ela está olhando. São praticamente as mesmas cores, só que em tons diferentes. Isso, um tom mais escuro, né? Um quadro meio assim, sem vida, né? Porque demonstra as pessoas estarem paradas, né? A mulher ficou olhar fixo para a criança e ponto. Aqui, no outro quadro renascentista, a gente percebe todo um ambiente de natureza, percebemos que uma criança está, vamos dizer, entre aspas, falando, né, com a outra criança, a mulher, o ato da mulher segurando a criança. Então, nós podemos perceber as diferenças nas cores, no ambiente. Isso faz a diferença. E o movimento. Claro que a gente vai falar, a professora está doida? Está falando que o quadro tem movimento? Eu não estou vendo ninguém dançando, não estou vendo ninguém falando nada. Porque a própria pintura, ela nos mostra isso, um movimento, né? O movimento aqui que seria das crianças, da mulher tomando conta. Aqui não, aqui é isso e acabou, tá ali, estátua, parado, sem movimento. Entenderam, gente? Deu para perceber a diferença? Sim. Sim. Tá bom, então. Aqui, ó, uma outra pintura de Sandro Botticelli, é Primavera, o nome do quadro. Nós percebemos. Vamos lá, Pedro Lucas, você agora. Me diz uma coisa aqui relativa à natureza. O que nós temos aqui sobre natureza? Pedro, o microfone tá desligado. Acho que sim, ele está falando, não vi.
Eu acho que ele falou. Não estou ouvindo. Deixa eu ver aí. Gabriel Cabral. Gabriel Cabral, me diz uma coisa aí sobre a natureza que está aqui. O que representa a natureza nesse quadro? Isso, as árvores atrás, né? Daniel, você poderia me dizer um outro fato aqui que marca bastante a mudança nesse período? Temos a natureza. O que mais a gente pode perceber? Essas mulheres aqui, o que elas estariam fazendo? Dançando. O que mais você percebe sobre as roupas dela? Como pode ser uns vestidos ou fantasias? Isso, mas são bem transparentes o tecido, né? Uhum. Então, dá para a gente perceber o corpo por debaixo do tecido. Aqui desse lado, num dos links que eu coloquei ali, eu não lembro se coloquei sobre esse pintor, ele tem a explicação de passo a passo do quadro. Esse homem aqui está representando o vento. Ele está com a bochecha meio assim, ó, como se estivesse assoprando. Ele representa o vento, que também é da natureza. Aí nós temos as plantas, a gente tem flores, a gente tem frutos, né? Então, nós estamos aí percebendo todo um ambiente nesse quadro. Aí, também temos, aí no livro de vocês, aí a partir da página 305, ele cita a música, né? Só para vocês terem uma noção, né? O uso da polifonia, que era 2 ou mais vozes ou instrumentos na música. Porque antigamente se tocava um instrumento só. Agora não, pode ser mais de um instrumento na apresentação da música, ou uma pessoa cantando, ou mais de uma. Isso também é um estilo que entra nesse período. Aqui também, madrigal, né? Composição religiosa para coral com versos em linguagem popular. O coral cantar músicas que todas as pessoas possam entender. Por exemplo, a igreja fazia os seus cantos gregorianos em latim. A Igreja São Bento, no Rio de Janeiro, lá no centro do Rio, que tem o Colégio São Bento também, né? Ela tem um dia no mês que a missa ela é feita em latim. E os padres cantam músicas gregorianas. Né? Eu nunca consegui ir num dia, é só pesquisar na internet o dia. Ainda vou, se Deus quiser, gravarei isso para mostrar aos alunos. Aí a gente tem, na literatura... Ih, gente, desculpa. Hoje, aqui, são todas as características aqui, música, literatura e pintura, todos são italianos, tá? No livro de vocês, mais à frente, ele mostra aí na França, na Alemanha, mas eu nem citei, só coloquei aqui. Então, nós temos na literatura Francisco Petrarca, né, que escreveu esse cancioneiro com 350 poemas. Giovanni Boccaccio escreveu Decameron, são 100 contos bem curtos. Dante Alighieri, ele escreve a Divina Comédia, né, são obras muito famosas até o dia de hoje. Na pintura, a gente tem aqui Giotto, que eles vão inserir, né, personagens, objetos ou a natureza. Aí tem Massácio, Sandro Botticelli, esse da pintura que eu mostrei anterior, Michelangelo, que pintou lá o teto da Capela Sistina, Rafael Zanzio, Tiziano. Todos esses nomes são italianos. Não licença, a gente vai ter que gravar todos os nomes? Não precisa se preocupar sobre isso, não, tá? Só para vocês terem uma ideia. Aí são citados esses italianos. Por quê? O Renascimento, ele surgiu na
Itália. Então, partindo desses para depois o restante da Europa. Então, vai para a Inglaterra, aí a gente tem William Shakespeare, nós vamos ter na França, vamos ter na Alemanha, vamos ter na Espanha, em Portugal, Luís de Camões vai escrever Os Lusíadas, uma obra famosíssima. A gente tem na Espanha, vocês já devem ter ouvido falar, Dom Quixote de La Mancha. Já ouviram falar desse nome? Sim. Tia, tem até um hotel aqui perto da minha casa que se chama Dom Quixote. Sim, então. Isso foi muito famoso com o escritor Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes, ele escreve esse Dom Quixote. É muito legal essa história. E na Inglaterra, como eu citei aí, peças de teatro de William Shakespeare, Romeu e Julieta, Hamlet. Alguém já viu o filme Hamlet? Eu não. Tem um filme. Tem um filme, Hamlet. Eu não vi, não. É muito bom. Quer dizer, da peça de teatro, montaram um filme. Tem o holandês também, né? Então, tem para mostrar que na Europa foi se espalhando essas características renascentistas. Agora, aqui, isso é interessante e importante, viu, José? Não precisa ficar preocupado com esses outros nomes, mas é para somente ter o conhecimento que esses nomes surgem no Renascimento. Aí nós temos aqui, pensamento medieval, como era pensado, e aqui o pensamento renascentista. Então, vamos lá. São fatos, características que nós falamos anteriormente. Teocentrismo, Deus. Então, no período medieval, Deus era o centro de tudo. Agora, antropo, homem, né? Aquele que faz antropologia na universidade, ele vai estudar todo o desenvolvimento do ser humano, né? Como é que ele fez esse processo de mudança, como é que ele age até hoje. Então, antropo, homem. Então, antes era Deus, aqui é o homem. Qual era a verdade no pensamento medieval? A Bíblia. Só que temos um detalhe: a Bíblia era escrita em latim e vários outros países não tinham conhecimento do latim. Na Itália, eles até conheciam, né, devido aos romanos que usavam latim, mas os outros, na Alemanha, na Inglaterra, não tinha esse conhecimento. Eram outras línguas dos outros povos que chegaram na região. Então, o que a pessoa falava, acabou. Eles acreditavam, eles não sabiam o que estava escrito ali, e por isso que a igreja foi muito forte, né, no pensamento das pessoas, porque ninguém sabia o que estava escrito ali. Então, aceitava daquela forma e ponto, né? No pensamento renascentista, a verdade, através da experimentação, da observação. Então, vão fazer experiências para comprovar aquela verdade. Então, aqui já é bem diferente. Através das experiências, das observações, é que vai se chegar a uma verdade. Medieval, a vida material sem importância. A vida material, você não deve acumular riquezas, mas vamos lembrar que lá no período medieval, os nobres queriam sempre mais. E eles eram assim, com os membros da igreja. Quer dizer, justificava isso só para os pobres, vamos dizer assim, né? A vida material sem importância. A vida no renascentista vai ser o quê? Vida terrena e material também é importante. A vida material, o seu trabalho, o seu lucro, você trabalhou, você está acumulando uma riqueza a partir do seu trabalho.
Medieval, conformismo. As pessoas se conformavam com tudo que a igreja dizia. Renascentista, crença no progresso. Natureza, fonte do pecado. Olha, gente, como é que a natureza vai ser fonte do pecado? Mas era o que avalia, né? Era determinado pela igreja. Por isso os quadros eram pintados daquela forma, sem fundo, sem nada. Cara, tudo doido. Natureza, no renascentista, a beleza, onde o homem se insere. O homem está inserido na natureza porque é uma criação de Deus. O homem faz parte da natureza. O ascetismo, né? A doutrina do pensamento ou a fé considerada ascese. Quer dizer, a fé era tudo e as pessoas seguiam a doutrina da igreja. Deus é a verdade, e essa verdade quem passava era a igreja. E lá, no renascentismo, o hedonismo, dedicação aos prazeres do sentido, fundamentos de todos os prazeres espirituais. Gente, aqui o prazer é no sentido de prazer de você ir a um ambiente da natureza. Por exemplo, você, vamos esquecer aí esse período da pandemia. Você, quando viajava, você sentia um prazer em ir para outro lugar, para ir para um hotel, uma coisa diferente. Então, isso dá prazer na pessoa, nesse sentido. Então, fazer uma viagem, às vezes você vai ao shopping comprar uma coisa que você estava desejando bastante. Então, isso é um prazer. E isso, a partir do Renascimento, isso podia acontecer. A igreja antes não aceitava. Deixa eu ver quem entrou aqui agora. Espera aí que entrou alguém. Aí. Tia, teu áudio tá mutado. Claudete, seu áudio está desligado aqui. Tá sendo iniciado seu áudio. Tem sido muito estranho aí. E aí, agora, tá ligado? Agora tá. Tá. Não sou eu que tô desligando, não. Não sei o que tá acontecendo. Tem gente multando. Não sei o que está acontecendo. Também não sou eu, acabei de chegar. Então, é isso que acontece. Então, as pessoas mudam a sua maneira de pensar, mas eles continuam acreditando em Deus. Só que cada um tem o seu modo de agir, sem nenhum problema. E aqui, gente, como a aula fica gravada, depois, se vocês quiserem rever a aula ou pegar, como eu disse, se quiser também me peça, professora, bota lá no Face, manda aquele, pelo Mensage, manda aquele link ou vídeo que você disse lá da sala. Aqui são 3, todos eles voltados aí para o Renascimento. Agora, eu vou fazer o seguinte, vamos lá, se eu vou conseguir. Eu vou fazer, peraí, deixa eu ir lá. Não tá aqui, puxa vida. Eu tinha que ter colocado aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu quero botar a música, alguém ouviu a música? Agora? Tá, música Agora lá. Eu não vi, não. Eu também não escutei, não. Não consegui abrir aqui. Peraí, só um minutinho, gente. Deixa eu ver aqui. A música está preparada aqui para a gente cantar.
Eu acho que é pra compartilhar a tela, que nessa hora compartilha quando vai mostrar a pasta do Word. Eu não Sim, sei. mas Word. só que eu estou fazendo do mesmo jeito que eu fiz com o meu filho, mas eu não estou aparecendo aqui a coisa da música. Thiago, Eu fiz como do assim, mesmo cara? jeito que ele fez. Eu compartilhar, só que quando eu abro compartilhar, ele não está aparecendo. Esse é o caso. Poxa vida, meu Deus, eu toda feliz aqui. Puxa, hoje nós vamos cantar. Caramba, porque a música tem a música e tem a letra, aí dá para visualizar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo através dessa forma. Só um minuto. Não, não foi. Eu acho que eu não vou conseguir, gente. Puxa vida. Eu tenho que ver com o meu filho por que eu não consegui. Vocês estão ouvindo? Sim. Sim. Pois é, Sim. mas eu queria que vocês acompanhassem. Eu queria mostrar para vocês. Que chato. Quando eu clico em compartilhar, deveria estar passando aqui. E aí não está. Não tem nada aqui. Gente, eu vou ficar devendo, então. Vou ficar devendo a música para vocês para a próxima semana. É isso mesmo. Não tem problema, não. O Daniel viu, parece que Gilbert, eu acho que ele fez uma troca. O que era para botar no sexto, ele botou lá na plataforma de vocês. Como ontem eu não olhei, eu vou dar uma olhada direitinho para ver. Tia, eu não sei se é a explicação da Torre de Babel ou se é a música. É que eu não Então, vi. a música é escrito Renascimento. É que tá escrito lá Torre de Babel. Então, isso é do sexto ano. É do sexto ano. Mas não tem problema, não. Gente, olha só. Aí, com essas informações, nós finalizamos. Alguém gostaria de colocar alguma coisa, alguma questão, ou que você até olhou aí no livro, ficou em dúvida pela imagem? Como eu falei, essa parte do Renascimento em Portugal, na Espanha, eu só citei alguns nomes, tá? Por quê? Nós precisamos fazer um fechamento da seguinte forma. O Renascimento, ele começa na Europa, entre os séculos XV, vai até mais ou menos 16, 17. Por que começou na Europa? Na Europa, ou especificamente na Itália? Porque a Itália foi a grande concentração de comércio. Só lembrando um pouquinho, vamos parar aí para a gente lembrar, deixa a conversinha depois, gente. Antes, como nós chegamos no finalzinho do ano passado, nós falamos muito de Constantinopla, né? Pelo menos algumas pessoas devem lembrar aí desse nome. Constantinopla, aquela cidadezinha lá no ponto que era a passagem do Mar Mediterrâneo para o Mar Negro. E aí ela era a grande cidade de comércio. Quando ela é atacada pelos turcos, muitos comerciantes vão para a Itália. Então, a Itália passa a ser vamos dizer, a grande região de comercial. Olha só como uma coisa tem ligação com a outra. Porque ela vai vender produtos que eram vendidos lá em Constantinopla. Por exemplo, as especiarias. As especiarias, canela, cravo, pimenta, né? Então, esses tipos de produtos que vinha da Índia ou da China, os árabes, como vamos esquecer desses, tem uma grande importância, os árabes eram os grandes comerciantes. Eles iam lá, na Índia, na China, comprar esses produtos e levavam para
à Itália. E revendiam lá. Aí vocês imaginam o trabalho que eles tinham de ir até lá, comprar essas coisas para revender, eles botavam o preço, ó, lá em cima. Aí os europeus que precisavam ou usavam aqueles produtos, se quisessem, tinha que pagar um preço absurdo. Isso vai ser um dos grandes motivos para os europeus sair, ou melhor, buscar um novo caminho para chegar até a Índia, para comprar lá. Daí vai surgir aquele momento das grandes navegações. As grandes navegações, esse vai ser um dos motivos. Tem outros, mas esse será um dos motivos. Descobrir um caminho marítimo, contornando a África, para chegar até o Oriente, comprar as especiarias lá e voltar. Então, esse será um dos grandes motivos que levarão aí esse momento. Então, já fica aí, né, mais ou menos essa informação para a gente perceber que aí é que Portugal e Espanha, principalmente, vão disputar aí as grandes navegações. E aí, sim, a partir disso, eles vão chegar aqui na América e vão conhecer a América. Aí é que nós começamos a entrar na história, a América, né? Porque até então a Europa era... E por conta disso, gente, tem uma coisa muito triste, né? Como os europeus foram as primeiras civilizações formadas, eles acreditavam que eles eram os melhores. Então, quando eles chegarão aqui na América, eles vão desvalorizar os povos que estavam aqui. Sejam qualquer povo que vivia na América, seja os maias, os incas, os astecas, os povos indígenas aqui do Brasil. Então, todos os povos que viviam aqui, eles vão simplesmente não dar a mínima, não escravizá-los, vamos colocar dessa forma, né? Porque eles acreditavam ser o quê? Superiores. Os povos que chegaram aqui, ó, a pele era de cor diferente, se vestiam de formas diferentes, tinham outros deuses, e aí eles vêm com o cristianismo. Né? Por isso que nas caravelas, por isso quando vocês falam aí do Vasco, né, o povo do Vasco aí, qual é o símbolo da bandeira do Vasco? É a caravela lá dos portugueses, eu acho. Caravela. Então, mas na caravela Isso, isso. o que tem lá na caravela? Tem a A bandeira. Cruz de Malta. A Cruz de Malta. Essa cruz era a representação da igreja nas caravelas. Ah, por que então o Vasco Porque o Vasco foi um time de portugueses que se organizaram e fizeram a simbologia do seu escudo mediante esse fato histórico. Olha só, né? Então, portugueses que estavam aqui, quando começaram a se formar esse esporte, eles começaram a fazer isso. Então, eles começaram a pensar, lembrar da história de Portugal aqui na região, e aí colocaram como símbolo a chegada dos portugueses na América. Viu? Agora, quem é vascaíno aí sabe da história. Bom, então, vamos fazer o seguinte, vamos marcar atividades aí no livro. Vamos lá, anotem aí no livro de vocês, gente. Página 298 eu passei já semana passada, né? E 299. Passei, coloquei a data aqui, ó. Sim. Aí nós vamos tirar uma aula só para fazer correção, tá? Então, essa já tinha passado. Pode marcar aí, 303. Aí, marque aí, José. 303. 308. 309.
A 317 não precisa, porque aí isso era um trabalho em grupo, tá? Então, essa não é necessário fazer. E finaliza aí na 318 e 319. Professora, Sim, é engraçado que eu já fiz todos Professora. esses. Já fez, Yasmin? ô professora, Fala, Lucas. eu tava limpando as coisas da cachorra. Você pode dizer quais são as páginas? Tia, fala de novo também, que eu fui prender meu cachorro, que meu cachorro fugiu, tia. Tá bom, vou repetir. Semana passada eu já tinha passado, né? Já tinha passado semana passada 298 e 299. Tá? É do módulo 1 ou módulo 2? Módulo 2, gente. Esse capítulo é do módulo 2. Aí a página 303. Isso, Tiago. Isso, 303. Achou, Lucas Felipe? Tá, é aonde? Página 303. Tá, achei. Então, marca aí, 303. Depois, a 308. 308, 309. 318 e 319. Pronto. Ô tia, você já fez a chamada? A chamada eu vou fazer de novo. Já fiz, mas entraram umas pessoas depois. Então, deixa eu Mas conferir. aí eu tenho que responder, tia, a chamada? Não, eu vou falar quem eu já pus presença. Depois, quem eu não falar, quando eu acabar, aí me fala. Então, presentes já estão. Ana Bárbara, Ana Clara, Caroline, Daniel, Diana, Gabriel Cabral, Júlia, João Pedro, Júlia Lima, Júlia Costa, Júlia Silveira, Lucas Felipe, Pedro Lucas, Rafael Lucien, Rafaela, Rebeca, Renan, Sabrina, Tiago, Yasmin e Pedro Vitor. Faltou alguém? Ribeiro, tia, Breno. Ribeiro não pode falar. Peraí. O Lucas Felipe eu já chamei. Gente, um de cada vez, pelo amor de Deus. Peraí. Vai lá. Kemily. Kelly. Ribeiro, tia, Gabriel Ribeiro, ele não pode falar, que ele falou. Breno, tia, eu. Gabriel Eu, tia. Ribeiro. Gabriel Soares. Hã? Eu, tia. Ellen. Eu quem, gente? Ellen, que tá falando. Ellen e Breno. Ellen, Eu Breno. também. Mais alguém? Gabriel Soares, Gabriel Brandão. Arthur, professora. Não sei como Arthur. vocês me chamam. Peraí. Eu, tia. Tá com o nome de Crazy? É a Gabriel Brandão, que tá com o nome de Crazy. Ah, tá. Gabriel. Arthur tá com o nome de Gabriel Soares. Quem mais? Arthur, tia. Tá, Arthur. Beleza. Acho que agora foram todos. Acho que não faltou mais ninguém, não, né? Bom, agora sim. Agora, cadê aquele momento do meu tchau? Eu quero ver todo mundo. Quero até tirar um Tia, meu Deus, tia, meu Deus. Mas é possível. Tô cheio de remela no olho, tia. Não. eu quero ver todo mundo, gente. Ai, meu Cadê? Deus. Bota aí todo mundo. Bota sua cara assim. Não, tia, Não dá, tia. Tia, não dá. Tia, pra você entender meu nível de feiura nesse momento. Se eu abrir a câmera, eu mesmo desmaio. Eu vou colocar. Ô, tia, se eu abrir a câmera, eu quero Eu tô feio display, demais. A tia. câmera o celular do tudo quebrado. Atenção. Se eu abrir a câmera, queime meu display. Ó, 1, 2, 3. Vamos lá, todo mundo agora, para eu ver. Fazendo coraçãozinho aí. Eu vou abrir a câmera, mas eu não vou mostrar minha cara, não. Cadê? Tá faltando gente ainda. Cadê Caroline? Aí, Daniel. Cadê? Tem Eu mesmo? que não vou fazer meu Ah, só eu que menina Ô, que tia, não abri. tira foto, tia, não tira foto. Diana. Cadê Diana?
A Diana tá só com metade do coração. Poxa Não vida. tira foto, tia. Todo mundo... Aí, Yasmin, aí. Isso, tá certo. Tira logo, tia. Tirei. Aqui, ó. Tá maluco, rapaz? Acho que eu vou apresentar Vai pegar essa foto aí, tia. Tia. Gente, olha só, nós não estamos aqui para fazer competição de beleza, tá? Vamos pensar nisso, né? É legal, mesmo que se eu colocasse lá, a gente não está preocupado com esse momento. Assim como são vocês, o pessoal lá da outra escola também tem esse mesmo problema. Eu que dou uma prensa lá, gente, quero ver vocês, né? A gente não está fazendo, todo mundo acordou cedo, acordou meio em cima da hora, está ali, nenhum problema, gente. Nós não vamos pensar em... Eu sei que vocês são iniciando aí a adolescência e que vocês ficam muito preocupados com a imagem de vocês, tá? Mas, para mim, eu quero ver vocês um pouquinho. Não esquece esse negócio. Aqui a gente não está para arrumar, ninguém vai arrumar namorado aqui. Quem sabe, né? Mas ninguém vai ficar aí assustado porque a colega não estava com um negocinho no cabelo, a colega não estava com os cachos soltos. Não, gente, nós não estamos aqui para isso. Estamos aqui para a gente ter a aula e eu gosto de ver vocês, tá? Porque vocês me veem. Não imagina? Eu vou levantar da jeito que eu levantar, também vou vir para cá. Que coisa. Só penteei o cabelo e pronto. Ok? Então, gente, faça... Eu nem passei um pente no cabelo. Ô, tio, meu nem pentear o cabelo. Eu vim direto pra aula. Eu fiz um corte mesmo. Olha só, gente. Então, nós vamos fazer o seguinte.